Boa noite. A sala está aberta. Muito boa noite a todos. Oi, boa noite. Eu só queria que vocês fizessem assim para saber se estão me ouvindo bem. Um dedinho para saber se estão me ouvindo bem. Boa noite a todos, a sala está aberta. Saber se vocês estão me ouvindo. Ótimo. Porque eu botei o microfone aqui para ficar mais audível. Boa noite a todos, vão entrando. Hoje nós vamos falar de uma dobradinha. Um prazer ter vocês aqui. Vamos deixar a sala aberta, vão se acomodando. Eu quero fazer hoje uma dinâmica com vocês. Então vamos nos preparar para perguntas e respostas e para uma dinâmica, que eu acho que vale a pena a gente fazer essa... Oi, Soninha, boa noite, vai entrando, Júnia. Vamos entrando, gente. Hoje eu quero ver se eu faço uma dinâmica com vocês, porque eu acho que vai ser importante essa dinâmica, né? E vamos trabalhar essa emoção, que nós não sabemos onde está, mas nós vamos descobrir juntos, tá bom? Vamos só dar mais uma esperadinha para a turma chegar, que o pessoal entra e sai, fica fazendo um passeio nas lives que estão acontecendo em todos os momentos nessa hora, né? Mas quando eu começo a falar, eu vou engrenar, né? E aí, vamos lá ver o que nós temos para fazer de perguntas, né? Sobre essas emoções que a gente arquiva desde a nossa tenra infância. Boa noite a todos, boa noite. Mais um minutinho e a gente começa. Não sei se vocês estão acompanhando o congresso. Está tendo o congresso da Associação Brasileira de Consteladores. Eu fiz uma palestra ontem e tem outros palestrantes. Esse final de ano foram muitos congressos, né? De constelação, então só eu participei de 3. Então tem muita coisa acontecendo, muita informação. E hoje só não muda quem não quer, né? Só não dá essa virada na sua vida quem não quer, porque as informações estão todas aí. Quando eu comecei, há uns 40 anos atrás, a minha busca espiritual, a minha busca do autoconhecimento, né? De saber as questões que estavam acontecendo comigo, de busca, ainda era hermeticamente fechado, né? A gente não tinha essas informações que a gente tem hoje. Você compra livros, você acessa na internet histórias que antigamente eram nas escolas iniciáticas que nós tínhamos, né? Hoje nós temos todas essas informações, então ninguém pode dizer que é ignorante. Ignorante é aquele que não acessa ou aquele que não quer acessar. Então a gente fica ignorante com relação a uma informação. Mas a informação é importante para que a gente possa entender a nossa história. Ontem no congresso eu fiz uma palestra a respeito de quem é você, a sua identidade, né? Depois eu vou ver se eu consigo essa gravação. Boa noite, Thelma, vamos entrando. Cecília, querida, boa noite. Pessoal saindo do trabalho, chegando agora, né? E essa questão de quem é você é muito importante, porque a gente vive uma vida inteira sem saber quem nós somos na realidade. Mas hoje esse não é o tema da nossa conversa. A nossa conversa tem a ver com isso, claro, porque isso vai gerar uma informação deturpada de quem eu sou na realidade. E
geralmente as pessoas acreditam que emoção e sentimento é a mesma coisa, né? São a mesma coisa. É uma espécie de sinônimo, mas não é, não. Na realidade, são as emoções que dão origem aos sentimentos. Essa é que é a verdade. Enquanto as emoções se referem a uma reação, né? A emoção é uma reação instintiva, é algo que acontece na hora de alguma situação. Um atropelamento, né? Um tiro na rua. Aquele impacto gera em você uma emoção. E essa emoção vai te levar para um pensamento. E esse pensamento, ele está linkado a uma série de canais e de memórias, de registros que você tem ao longo da sua vida. Ele dispara em você uma imagem. E essa imagem, muitas vezes, não tem nada a ver com o que aconteceu. Às vezes foi um pneu do carro que estourou e você achou que era um tiro, né? Mas porque você tem uma imagem de alguma cena de tiro dentro de você. Ela pode ser epigenética ou pode ser genética. Epigenética genética é tudo aquilo que nós trazemos de conteúdo histórico, emocional, vivenciado através dos nossos campos ancestrais e transgeracionais, né? E epigenético é tudo aquilo que é agregado, é tudo aquilo que nós vivemos e que vai passando para nós como informação. Lá atrás a gente não tinha esse nome epigenético, né? Nós tínhamos um sistema de crença. Então a crença que nós usamos para recriar uma imagem sobre você mesmo ou sobre uma situação, né? Então assim, enquanto as emoções se referem a essas reações instintivas, uma resposta neural acontece aí, para os estímulos externos, aquilo que eu falei, aquela coisa que aconteceu no momento, e que resulta numa sensação e numa ação, que pode ser um choro ou pode ser um riso, né? Muita gente dá uma gargalhada e às vezes essa gargalhada é de tensão, é de nervoso, tem nada a ver com tristeza, por exemplo. Pode ser de ansiedade, pode ser de medo, pavor, né? Que pode gerar esse desconforto, esse desequilíbrio, digamos assim. Porque é um desequilíbrio. Puxar essa garrafa de água aqui, porque eu falo muito, a garganta fica seca, eu tenho que beber água o tempo todo. Então, os sentimentos em geral, eles refletem como a gente se sente frente à emoção, tá? Então eles são duradouros, esses sentimentos são duradouros e muitas vezes fáceis de esconder. Se um está ligado ao corpo, o outro está ligado ao exterior. Então o sentimento é uma coisa interna e a emoção é uma coisa externa. Boa noite, gente, vamos entrando. A emoção faz parte desse universo da nossa mente, né? Daquilo que a gente reproduz, daquilo que a gente percebe do que está acontecendo. E qual é a diferença entre sentimento e emoção, digamos assim? Bom, eles trabalham em circuitos cerebrais diferentes. Nem sempre uma emoção tem-se uma tomada de consciência e por isso não se torna sentimento. Vamos entrando, boa noite a todos. Então você vai me dizer assim, Selene, então o sentimento, ele vem de uma emoção? Sim, ele vem de uma emoção. E muitas vezes não se torna sentimento porque você não conscientizou aquela emoção, tá? O trauma, por exemplo, é uma emoção muito forte, que pode travar o indivíduo num contexto que, segundo o seu histórico pessoal, pode gerar muitas crenças, né? Preconceitos, conceitos errôneos a respeito dele próprio ou da vida, das relações, né, que ele tem, ou sobre uma pessoa, por exemplo. Então ele pode gerar dentro dele, e ontem eu falei muito sobre isso no congresso, ele pode gerar informações erradas a respeito dele, segundo epigeneticamente aquilo que ele viveu, a crença que ele criou sobre ele mesmo. Quando alguém, hoje, por exemplo, eu trabalhei em constelação
E uma das pessoas foi numa época onde sofreu um bullying na sala e foi apontado erradamente, e inclusive a professora chamou a atenção dessa pessoa na frente dos alunos, dizendo que é assim que se transforma, ou que uma pessoa se transforma em marginal. Então, ela, preconceituosa, e graças a Deus hoje nós já temos, na ABC, já foi criada a lei que promove as escolas do DF, o pensamento sistêmico para professores da rede pública. Gente, isso é uma maravilha. Porque se o professor tem esse pensamento sistêmico, ele jamais vai fazer isso que essa professora fez com esse meu cliente. Porque nesse momento, o que ele fez? Ele saiu da escola, ele deixou de estudar, porque ele se sentiu um nada, um zero. E isso, ele foi assim até quase 20 anos. Ele foi trabalhar, foi fazer serviços menores, porque ele se achava incapaz. Até que um dia, fazendo um psicotécnico, sei lá, descobriram. A psicóloga virou para ele e disse: nossa, mas você tem uma capacidade tão grande, por que você nunca estudou? Por que você não estuda? Você está perdendo tempo. Naquele momento, ele ganhou um sentimento. Ele tomou consciência daquela emoção que ficou travada lá atrás. Perceberam o que eu estou falando? Isso é um exemplo clássico do que acontece com você quando aí ele gerou um sentimento nele, um sentimento que o confortou, né? E um sentimento de entendimento, de compreensão, de que aquilo não era ele. Aquilo eram as pessoas fazendo um conceito errado a seu respeito. Então isso gera deturpações na cabeça de uma criança absurdas. Porque na hora que um pai está brigando com a mãe, eu não sei o que essa criança vai pensar. Na hora que os pais estão brigando, estão se desrespeitando na frente dos filhos, eles estão desrespeitando não só eles dois, como pessoas, como seres humanos, como as crianças. E eles estão aonde? Como crianças. Eles não estão como adultos, porque isso não é adulto. Adulto não discute, adulto conversa. Adulto não berra, não quer impor a sua vontade. Ele está projetando alguma emoção que não está resolvida, que ainda não foi conscientizada e não virou um sentimento de entendimento. Eu vou explicar isso até como isso atua no corpo físico, porque isso gera doenças até, né? Por exemplo, quando você vê a sua mãe, gente, nós vamos fazer uma dinâmica, hein? Você tem uma reação, né? Quando você olha para sua mãe ou lembra dela, você tem uma reação. Sem a nossa percepção, não tem sentimento. Ela é o que acontece internamente. Eu vejo, eu tenho aquela sensação, aquela reação, e a percepção vem com o sentimento. Tá? Se você vira foto, isso provoca uma reação emocional. Se for ruim, o seu humor e comportamento pode mudar. Ah, eu vi esse artigo aqui no jornal e aquela emoção veio, mexeu com as minhas entranhas, mexeu com as minhas memórias, e aquilo veio com uma situação e meu humor mudou. Meu comportamento mudou sobre isso. E eu fiquei o dia inteiro naquela amuado, triste, chateado, até sem saber às vezes por quê. De repente, só quando alguém chega perto de mim e fala assim: o que aconteceu? Você tá esquisito. O que houve com você? Aí é que pode cair a conscientização. E que fica a emoção. Quais são esses... Né? O que fica na emoção? O que deixa você cristalizado, paralisado, né? Sem poder acessar esse sentimento maior. Em geral, são padrões de medo, como medo de não ser ouvido, medo do desapontamento, medo de ser desconsiderado, medo de ser ouvido, de não ser ouvido. Mas se eu tenho medo de não ser ouvido hoje, é porque eu não fui ouvido ontem.
Sabe aquela criança que fica, mamãe, e a mãe tá lá, patati patatá, patati patatá, e não ouve a criança, e a criança lá, mãe, e ela no celular, e ela no telefone, e ela conversando, e ela discutindo, ela falando com a amiga. 10 minutos a criança chama essa mãe não ouve. Toda vez que pergunta, cala a boca, menino, nossa, fica quieto. Então essa criança não é ouvida. E se ele fala, não, criança não tem vez não, tem que fazer o que eu mando. Tem muitas histórias dessa forma. Então assim, você precisa entender da onde que eu estou olhando, sempre esse é o movimento, tá, gente? Nunca se esqueçam disso. Toda vez que você sentir essas emoções burbularem dentro de vocês, com relação ao exterior, porque isso é um sentimento externo. Eu não estou me sentindo ouvido pelo fulano, pelo meu namorado, pelo meu marido, pela minha amiga. Ah, puxa, mas só ela fala, na hora que eu vou falar, ela não me ouve. Então, assim, por que eu atraí uma amiga que não me ouve? Amigo ouve, né? Então, presta atenção. Medo do desapontamento. Medo de se desapontar. O que eu faço quando eu tenho medo de me desapontar? Eu vou ou eu fico? Eu me relaciono ou eu não me relaciono? Eu me entrego ou eu não me entrego? Quantas coisas que geram aí, né? Nessa relação externa. Medo de ser desconsiderado, de não ser visto, medo de ser ignorado, né? Então, assim, todos esses sentimentos em relação ao externo, eles estão ainda olhando para algum lugar do passado em que você se sentiu assim lá atrás. Nós vamos fazer uma dinâmica depois e esses dados são interessantes para que vocês possam observarem vocês mesmos na hora da dinâmica da onde que essas coisas estão vindo. Todas essas emoções ficam aprisionadas em nosso subconsciente, porque estão ligadas muitas vezes a essas situações infantis. De desamparo, de abandono, de não ter sentido amado, de não ter sentido aceito. Ah, desamparo, não, mas eu tive meu pai e minha mãe, não me senti desamparado não. Às vezes você se sentiu em determinado momento. A sua mãe e seu pai viajaram, deixaram você 20 dias com a sua avó, ou com a sua tia, né? E lá você não tinha o que fazer. Então, essas emoções acumuladas nessa época é que fazem com que você sinta em você ainda, e dependendo do que você registrou e criou dentro da sua cabeça, por exemplo, a mãe sempre atrasava para buscar você na escola. Você ficava lá, todo mundo ia embora e você ficava lá. Então são pequenas coisas que a gente acha hoje, olhando, que não tinha nada demais. Que bobagem isso. Bobagem. Bobagem não. Para a criança não era bobagem. Para você como adulto é. Mas a sua criança interna ainda está sofrendo por isso. Ela se sente abandonada muitas vezes, né? Um bebê que a mãe deixa de amamentar, por exemplo, de repente. Ou que a mãe entra em depressão pós-parto, por exemplo. Né? Abandona a criança, literalmente. Ela deixa de amamentar, ela não cuida da criança, fica na mão de enfermeira, fica na mão de uma avó. Porque a mãe não está presente. Então ela se sente não amada. Ela vai cobrar esse amor a vida inteira. Dependendo do quanto que aquilo tocou a alma dela, isso vai ser cobrado mais tarde nas relações, nas emoções. Porque qualquer coisinha ela vai sentir como um abandono, né? Não está me vendo, não está me ouvindo. Aquelas emoções que a gente já falou. Esse sentimento de não aceito, todos podem participar. É só clicar lá e entrar, tá? É também um movimento de que muitas vezes a mãe, por exemplo, teve um outro filho. Um exemplo simples, bobo. E aí, essa criança que ficava meio expediente com a mãe, só estudava meio expediente, ela passa a estudar horário integral. Ela fica o dia inteiro longe da mãe. E à noite ela chega da escola, ela vai tomar banho, vai comer e vai dormir.
ela perde o contato com a mãe, mas ela sabe que a criança, a outra que chegou, tá lá o dia inteiro com a mãe. Mas ela não. Então ela se sente não aceita. Essa é um movimento que ele pode achar, que ele pode sentir. Não estou dizendo que isso não é receita de bolo, tá? Isso pode acontecer ou não. Eu só estou dando exemplos de situações tão bobas. Oi, minha querida, vamos entrar. De emoções tão bobas. Seja bem-vinda, meu amor. De emoções tão bobas que para nós são bobas, mas para a criança, no contexto em que ela está vivendo junto com a família dela, é outra coisa. Ela se sente insignificante naquele campo. Ela se sentiu excluída, possivelmente, né? Um bebê que ficou na UTI por ser prematuro, como ajudar a superar? Então, se ele ficou na UTI, o importante seria que a mãe todo dia fosse lá e tocasse ele. Todo dia a mãe tem que botar a mão lá dentro e tocar ele, né? Mas isso é muito importante, porque ela pode se sentir abandonada sim, totalmente abandonada. Eu atendi uma criança, um bebê de uma mãe que teve um neném e ele ficou na UTI. E ele não só gerou esse sentimento, mas ele gerou um outro sentimento, que era o sentimento de abandono de todas aquelas crianças. Ele se colocava num lugar como assim, condoído daquelas crianças que estavam ali na UTI, não só dele. Mas é como se ele chupasse todas aquelas dores infantis. Olha que alma generosa e que alma, digamos, alma madura, né? Porque não só a dor dela o tocava, como a dor de todas as crianças abandonadas. E isso sobrecarregou o sistema dela. Porque a gente não está sozinha no campo, né? Então, quando uma criança está na UTI, depois essa criança tem que ser sempre abraçada pela mãe. A mãe e o pai têm que dar esse afeto e esse conforto para ela. Superar essa carência de alguma forma. Mas nunca passar a mão na cabeça dela, que é outra coisa. Com medo que essa criança sofra, porque coitadinha ficou na UTI, mas ela pode doentinha, e vai ficar sempre olhando para ela como a coitadinha. E isso é o pior, porque pode gerar uma criança incapaz amanhã, um homem incapaz. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas posições. E esse é o maior problema nosso, porque nós ainda somos crianças. Todos nós ainda temos traumas, todos nós ainda temos questões que não foram trabalhadas. Eu me bati muito ontem no congresso, falando para os consteladores e para os alunos de constelação que estão começando, que eles precisam ser trabalhados. Por isso eu criei o trabalho, a formação de curar o curador, porque todo curador, né, em termos, que lindo esse olhar. Traz muita força pensar assim, com certeza. Porque olha só, se você não olha para você, você não pode olhar para o outro. Se você não curou essa criança que está ferida, você vai cobrar do seu parceiro, dos seus amigos, algo que ainda não foi ressignificado. Então nós precisamos ter muito cuidado com a gente, que vai olhar para a dor do outro, senão nós vamos projetar naquela história algo que eu não vou ter um olhar imparcial, entendeu? O olhar imparcial para o campo do outro nos traz a certeza de poder ajudá-lo. Senão eu vou projetar a minha dor no outro. E aí não vai adiantar nada. Como é que eu vou ajudar o outro se eu ainda estou olhando para a minha dor que está ali, ó, que é igual à minha? Então, eu vou trabalhar ele ou a mim no campo? E isso é muito complicado. Bom, todas as emoções podem gerar raiva, que
pode, com o tempo, se cristalizar no corpo físico como doenças, como sintomas. Ou você pode ser uma pessoa raivosa, com pavio curto, ressentida, amarga, antagônica, reativa, digamos assim. Então nós temos que ter muito cuidado. Boa noite, Desângela, aluna querida. Sintomas ou explodir com raiva e você pode ter uma rigidez de postura, você pode se encarcerar ali, né? Você pode perder ali uma coisa chamada intuição, percepção, que é o que nós precisamos para resgatar o sentimento e não ficar na emoção. Porque senão você fica preso na emoção e você fica encapsulado. Sem romper essa barreira, você não vai conseguir encontrar o seu prumo, o seu eixo. Né? Você vai estar dividido nos seus polos. Nós vamos trabalhar daqui a pouco uma dinâmica, tá? Vão esperando aí que nós vamos só dar essa abordagem sistêmica para vocês entenderem, para a gente poder fazer a dinâmica. Então, se você fica na rigidez, fica nessa postura reativa, você não consegue enxergar outra forma de agir, porque a raiva te cega em relação às suas possibilidades. Aquilo que está disponível para você, para que você possa fazer diferente. Né? Primeiro a emoção vem, a emoção é inconsciente, e depois o sentimento. Só quando vem a consciência é que ele pode emergir. Senão, você não transforma. Você não vai transformar. Você vai ficar preso. Vai ficar ali, ó, girando, trocando as relações, trocando as situações, mas sempre repetindo as mesmas coisas. Essa consciência é um entendimento a respeito da verdadeira causa do que aconteceu. Porque muitas vezes você olha para uma situação, você pensa que ela é assim, e ela não é assim. Tem uma brincadeira que a gente faz que é muito interessante, é tipo, Carminha, podem entrar, todos podem entrar, só clicar e entrar. O que acontece é uma coisa muito interessante. Quando você coloca uma fila de gente, chamava o telefone sem fio antigamente, mas é mais ou menos isso. Você passa uma imagem para uma pessoa, né? Tem até rolou na internet uma fila de gente num lugar aí fora que um instrutor estava fazendo isso com um grupo de pessoas. E aí ele fez assim com o pé, bateu o pé no chão, rodou assim, feito uma moto. Como você vai começar a sair com uma moto? E aí esse que estava vendo ele fazer, ok. Aí virou para frente e aí o outro passa para ele. E aí cada um foi fazendo. No final de 10 pessoas, cada um foi fazendo uma imagem diferente. Quando chegou lá na frente, o último estava dançando carnaval. Não estava ligando uma moto. Para você ver como cada um interpreta a situação de uma forma diferente, né? Minha médica mais querida de São Paulo, querida, vamos entrando. Saudade de vocês todos. Nós vamos fazer uma dinâmica já já. Bom, então, isso é uma gigantesca orquestra psicológica, gente. Porque é muito doido, envolve memórias passadas, as ideias que nós fazemos internamente a respeito das situações que vão acontecendo, daquilo que vimos, daquilo que vivenciamos e que projetamos para o nosso futuro, que é o pior ainda. Porque você já projeta lá na frente algo que você vai viver em função do que você aprendeu hoje. É aquela velha história, se você plantar maçã, você vai colher maçã. Você não vai colher limão, mas você plantou maçã e você quer colher limão. E aí você deturpa as suas histórias, as suas memórias, e você olha para o limão, para a maçã e diz, não, mas isso é um limão muito gostoso. Às vezes ele é meio azedinho, mas não é um limão. Então, como é que nós vamos mudar essa realidade? Né? Porque a realidade é uma projeção dessa verdade que você gerou lá na infância, tá? A emoção está sempre voltada para fora, para o exterior. Não se esqueçam disso. É algo que se manifesta, é uma reação que o efeito é interno. A emoção compõe o sistema afetivo, tá?
É algo que pode tirar a beleza da sua vida, né? Mas quando você compreende a sua emoção, aquilo que você vivenciou, você pode gerenciar os seus sentimentos e a sua vida afetiva. E quando eu falo de afeto, gente, eu não estou falando de afeto só nos relacionamentos, não, tá? Esse relacionamento amoroso, esse afeto que o outro nos dá, né? Eu falo de nós, do afeto que você dá para você mesmo, né? Porque você é a pessoa mais importante desse mundo. O outro, ele é passagem na sua vida. Ele pode ficar na tua vida a vida inteira, mas não eternamente. Só você vai ficar na tua vida. Porque um dia nós vamos nos separar. Eu sempre falo isso. Pela vida ou pela morte, não tem jeito. Ciclo é ciclo. Acabou. Então, eu tenho que estar inteira, tá? E o sentimento não é uma ilusão sobre o que aconteceu, sobre o objeto externo. É a percepção do estado do corpo, do que sentimos no corpo. Isso reflete sentimentos de uma forma cognitiva. A cognição, ela vem da entendimento, da compreensão que você tem sobre o ocorrido, sobre aquele impacto que deu aquela emoção na hora que você passou por uma situação. Então, o sentimento vem de uma percepção, de um entendimento, da compreensão de uma forma cognitiva para se transformar em sentimento. Então, eu até fiz aqui, deixa eu ver aqui que eu coloquei um quadro para ficar mais fácil para eu explicar como esses dois sistemas no corpo humano explicam isso. Tem dois sistemas no corpo humano, simpático e parasimpático. Ô, doutora, se você perceber aí que tá errado, você me fala, não é isso não. Então, o sistema simpático é um sistema de luta e fuga, né? Ele faz o coração disparar, dilata as pupilas, prende o intestino, libera dores, libera doses cavalares de adrenalina, né? Da ansiedade, da tensão, o coração bate, palpitação e noradrenalina no sangue. E que geram emoções, como ansiedade, como antipatia, como egoísmo, a frieza, a hostilidade, a ira, a raiva, o mau humor, o medo, as preocupações, né? E até a alegria, uma alegria exagerada, né? Bom, isso é uma coisa que mexe no teu sistema físico. Que a gente pensa que emoção é uma coisa que não tem interação, mas a sistêmica é tudo. Você tem o micro e o macro universo. Uma coisa depende da outra. O seu bem-estar físico no mundo vai depender da sua orientação interna, de como você está internamente. Porque aqui nós temos o corpo, temos a mente e temos uma linha que a gente chama de espiritual, mas seria uma inteligência. Essa inteligência é inata dentro de nós, é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Ontem na palestra eu quis mostrar isso. Você tem uma polaridade interna e essa polaridade é que ela mexe com você. Por outro lado, nós temos o sistema parasimpático, que é o descanso, que trabalha a digestão, né? Ele abaixa a nossa pressão sanguínea, ele diminui o ritmo respiratório, ele nos acalma, ele estimula a nossa criatividade, melhora o nosso sono, acessa o nosso eu real, o nosso self, aquele que nós realmente somos. Então a gente tem que estar com esse parasimpático simpático. E o simpático tem que estar em equilíbrio, porque senão, quando o simpático está desequilibrado, a gente fica ansioso, não dorme, né? Nada, né? A digestão não funciona. E esse ser, quando esse parasimpático está em equilíbrio, e você está digerindo as coisas, está aceitando, está compreendendo,
quando você tem esse pensamento sistêmico, que você tem uma aceitação, e quando eu falo aceitação, gente, eu falo de um lugar muito espiritual mesmo. A aceitação não é aquela coisa, não tem remédio, eu tenho que aceitar isso. Não, é a aceitação de compreensão da vida. É de um lugar adulto dentro de si, é de um lugar real, de um lugar confortável, onde você se sente protegido. E essa proteção não vem de fora, é uma proteção interna. Mas se aquela emoção ainda não foi ressignificada, da criança que foi abandonada, que foi machucada, que foi excluída, que não foi ouvida, né? Que foi ressentida de alguma forma, não vista, então nós não ainda temos essa aceitação. Essa aceitação, ela não se ajeita dentro de nós, ela não traz esse amor que existe genuíno no nosso coração. Todos nós temos tudo isso dentro de nós. Nós só precisamos aprender a acessar isso. E cada vez que você se trabalha, né? E por isso que eu me bato nas minhas formações de curar o curador, eu faço todos fazerem as mini constelações. E por isso, inclusive, deixa eu aproveitar e fazer uma propagandazinha aqui. Cadê? Ih, eu acho que eu vendi o último hoje. Tá aqui, né? Não sei. Eu ia até mostrar, mas eu acho que nem tá. Eu tirei aqui da prateleira. O Dinâmicas Ocultas, que é esse livro que eu fiz para os meus alunos e para as pessoas que estão trabalhando com constelação, eu acredito que as mini constelações, que uma constelação pontual, né, objetiva, ela traz para você essa compreensão cognitiva, essa compreensão clara daquele aspecto que você precisa ressignificar. E não aquela coisa ampla, que é importante, muito importante. Mas toda vez que você vem para um curso, né, de formação, e você pode estar trabalhando relacionamento, família, amorosidade, dinheiro, sintoma, você trabalha questões pontuais, básicas. Pelo menos o básico. Todo profissional que trabalha com o outro, seja ele quem for, precisa ter. Senão você está sempre aqui, ó. E nós temos que estar aqui, ó. Nós não somos melhor do que ninguém, porque nós também somos humanos. Nós estamos encarnados, temos famílias, temos problemas. Nós podemos ter uma compreensão maior porque estudamos, porque nos trabalhamos, mas essa compreensão não nos deixa numa situação de prepotência ou arrogância de achar que é melhor e que sabe mais do que o outro. Não é verdade. Nós temos uma compreensão maior e podemos olhar para aquilo de forma imparcial. É bem diferente. A imparcialidade é que faz com que você inclua todos e não exclua. Começa a perceber a diferença, e isso é na vida. E nós temos que colocar isso na nossa vida diária, nas nossas relações. Isso não é só teoria, porque a teoria é muito bonito, a gente lê nos livros e tal, mas tem que colocar em prática diariamente. Um facilitador de cura tem que colocar em prática na sua vida. Então, as emoções geradas pelos parasimpáticos são os sentimentos, que são amizade, amor, bondade, carinho, empatia, esperança, felicidade, prazer, né? Simpatia. Esses são os sentimentos. Com você, com esse entendimento que você gera a respeito das situações. Entenderam? Agora eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Queria só saber se vocês ainda têm alguma pergunta para fazer a respeito. Vão fazendo, tá? Então, sentir emoções é tão natural quanto sentir fome.
ou sede. Da mesma forma, não podemos julgar tais emoções como sendo certas, boas, erradas ou ruins. Nós podemos, porém, agir a essas emoções de uma forma errada, com uma conscientização errada a respeito dela, com uma interpretação errada, porque é aquela interpretação que nós fizemos pelas crenças infantis, tá? Então é importante que os pais apoiem e auxiliem as crianças a expressar as suas emoções de uma forma adequada, né? Então, não olhem de cima para baixo, mas falem no mesmo nível, conversa com eles. A forma mais bonita que você tem de trazer e deixar que a criança tenha escolha para que ela possa ser um adulto sem traumas, digamos assim, é você não diminuir a criança, não humilhar a criança, porque tem pais que fazem isso e acham que está certo. Cala a boca, para o choro. Isso é uma humilhação. Então eu não tenho direito de me expressar, de chorar, porque eu estou sentindo uma dor. Você pode achar que não é nada, mas para mim é muito. Sabe? Então, assim, você pode explicar à sua criança também, né? Quando você sentir raiva, você pode abraçar uma almofada, por exemplo, e conversar com a sua própria criança, né? Tá sentindo raiva, ciúme, é natural. Mas que é errado machucar ou magoar alguém por causa dessas emoções, né? Você pode demonstrar a sua emoção adequadamente. Você não precisa maltratar, você não precisa bater. Isso você tem que falar com a criança, você tem que explicar a ela. Não é porque esse brinquedo é seu que você precisa bater nela. Você pode dizer para ela, olha, esse brinquedinho aqui é meu, então eu não queria emprestar para você agora, mas eu empresto esse aqui, você quer? Então, assim, vamos compartilhar, né? Mas ela tem que ter o direito de escolha. Eu não quero emprestar isso, acabou, é meu. Eu escolho para quem eu vou emprestar. Esse é um direito dela. E eu não posso impedir a criança de ter as suas expressões expressas, né? Assim também como as expressões sensuais ou sexuais, digamos assim, que a criança tem na descoberta dos seus prazeres, dos seus órgãos, né, sexuais. E a criança quer mostrar, mostra a bunda, quer mostrar não sei o quê, e aí você, não faz isso é feio, olha isso, não sei o quê. E pode até bater na criança, como uma cliente chegou no meu escritório com uma criança de 3 anos com esparadrapo cobrindo a vagina, porque disse que ela estava se masturbando. Uma criança com 3 anos, sabe o que é isso? Desculpe, não sabe. Quem é que é doente? Quem é que precisa de tratamento? Então, os preconceitos e os conceitos estão presos dentro de nós. E onde eles foram adquiridos, nós precisamos olhar para isso. Porque senão, nós machucamos as nossas crianças. Porque a nossa criança ainda está machucada ou foi abusada de alguma forma. Então, você pode demonstrar suas emoções adequadamente, servindo de exemplo com a sua criança, né? Você pode evitar programas de televisão com conteúdos violentos, né? Você pode elogiar a expressão da criança de uma forma adequada, mostrar para ela. Isso tudo são questões importantes, tá? Bom, nenhuma pergunta, nós temos 15 minutos para fazer a nossa dinâmica. Então agora nós temos emoção e sentimento. Vocês entenderam que todo sentimento vem da compreensão de uma emoção. Mas às vezes nós não sabemos essa emoção que chegou até nós, qual é a lembrança, qual é a emoção que vem. Então eu queria que vocês, por exemplo, pegassem qualquer objeto que esteja ao lado de vocês para representar uma emoção. Pode ser qualquer coisa. Pega isso e segura. Fecha seus olhos. Inspira fundo. E vai lá.
Deixa essa emoção vir à tona. Esse é o sentimento que está preso na sua alma, que você não sabe, não lembra, e de repente ele vai surgir. Permita isso. Traz a respiração para o diafragma. Vai inspirando e expirando. E observa, à medida que você segura esse símbolo da sua emoção, da emoção da infância, da adolescência, de onde quer que tenha sido, que impactou você, observa qual é o nome e aonde ela mexe no seu corpo, aonde isso ressoa na sua alma. E perceba para onde olha o amor da sua criança. Qual é a história que ficou parada aí, no amor da criança? E se tem relação a algum adulto, seja ele quem for, olha para esse adulto e conversa com ele. Diga para ele, olha para mim, eu vou abrir meu coração. Eu me senti assim, 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 assim. Por favor, então deixa que essa emoção venha à superfície e ressignifique isso, resolva isso e deixe que isso saia do seu corpo, pelas suas pernas, pelos seus pés. Deixe que isso vá para a terra. Ressignifica isso com essa pessoa. E por último, você pode até dizer para ela: eu fico com o que é meu e deixo o que é seu com você. E sigo deixando cada um no seu devido lugar, com o que é seu. E transforma, pega um outro objeto qualquer que represente para você esse sentimento de ressignificação. Observa qual é a compreensão que você teve dessa emoção vivenciada e coloca isso de forma cognitiva. Como é trabalhar de forma cognitiva? É desmistificar isso. Prove a você mesmo que você não é aquilo, que aquilo não te pertence, que você não precisa mais carregar aquilo, porque você tem outros sentimentos que você traz no seu coração que são mais importantes para você hoje, que são mais significativos, que trazem para você um futuro, que abrem para você possibilidades de escolha, de percepção. E observa como isso, que conforto que isso traz para o seu corpo. Quando você percebe que tem esses recursos dentro de você. E aí você pode ficar com isso. Esse é um movimento muito importante de reconstrução. E agora nós temos alguns minutinhos para trocar. Vocês podem me dizer o que sentiram, podem fazer perguntas com relação a esse movimento. Esse é uma dinâmica simples, que você pega alguma coisa, para que você possa entrar na emoção daquele tempo, daquele espaço-tempo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém já terminou o exercício?
Primeiro, alegria e saudade. São duas emoções. E aí você conseguiu entender de onde vinha essa saudade? Saudade de quê? Né? Então, não teve uma emoção impactante, né? Você entrou num processo de perda, foi isso? Sim, mas o que tinha a sua avó na emoção? Qual é a emoção que a sua avó traz para você? Que mexeu com você? O que isso ressignificou? Ah, você sentiu raiva. Elisângela sentiu raiva. E você percebeu de onde que vinha essa raiva? Você viu de quem, de que situação isso pegou em você? Isso mexe com o teu simpático, né? E percebeu em que lugar no corpo? Ah, então, na realidade, você está presa a uma culpa, né, Sônia? A culpa da morte dela. E por que você tem culpa pela morte dela? É isso que você tem que olhar. De que forma você trouxe a culpa para você, né? Foi você que matou? Foi você que deixou ela morrer? Júnia, abandono. Me senti abandonada quando minha mãe saía para trabalhar. Pois é. São pequenas coisas que a mãe tem que trabalhar, né? Mas eu não sei se ela te dava uma qualidade quando voltava para casa. Uma qualidade de encontro, uma qualidade de estar junto, de mãe e filha. Porque ela pode sair para trabalhar e quando ela voltar, ela ser uma mãe super presente. Mas às vezes a mãe tem tanta coisa para fazer na casa, tem outros filhos para olhar, tem comida para fazer, que não dá atenção direito para a criança. E aí, ou não é muito amorosa, né? E isso vai deixando com que a criança se sinta cada vez mais abandonada. E aí, o que ela vai projetar nas relações dela se ela não for buscar esse amor, se ela não for buscar esse contato afetivo? Ela vai atrair pessoas com quem ela vai se sentir abandonada. Ou então ela vai cobrar do outro essa atenção. Faz sentido para você, Júnia? Primeiro no coração. Sim, mas por que você se sentiu culpada da morte dela, né, Sônia? Isso é que você tem que saber. Que ela morreu, você tinha que idade? Você era muito criança, né? Você não pôde ajudá-la, né? Porque eu tenho uma pessoa que, na hora que ela estava fazendo uma desativação, que ela olhou para baixo, ela lembrou que ela tinha 4 anos de idade, o pai rolou a escada, caiu lá embaixo, ele pedia ajuda e ela ficou estatelada, ela ficou cristalizada. E ela ficou com culpa a vida inteira, achando que ela tinha deixado o pai morrer, que ela tinha matado o pai. Percebe? A interpretação que cada um faz, segundo o impacto do momento. Sim, uma situação... peraí. Ai, nossa, tô botando tudo aqui, ó. Sim, Desângela, sim, uma situação de criança no corpo, no abdômen. E aí, quando você sente no abdômen, você tem que precisar para que órgão você está projetando isso. Porque isso é um trabalho de percepção. Aonde que dói mais? O que às vezes me incomoda? Será que eu tenho má digestão? Será que meu intestino está preso? Será que eu não faço boa digestão? Será que eu tenho azia? Então eu tenho que observar. Será que a minha vesícula tem pedra? Será que eu estou com gordura no fígado? Presta atenção se isso está somatizando. Porque são coisas que não foram digeridas, que não foram resolvidas. E a raiva é uma situação de ação. Ou eu transmuto, ou eu alquimizo, ou eu me detono. Ou ela tira a minha disposição diante do mundo e eu fico depressiva, ou eu faço o quê? Machuco o outro ou me machuco. Se eu não jogo no outro a minha raiva, eu engulo, eu vou me machucar.
Entendeu? Então, são coisas interessantes que você pode observar em você mesmo e você pode ir colocando o sintoma depois no campo para sentir o que ele fala para você, o que ele diz para você. Esse é um trabalho muito precioso que você tem que aprender a sentir com o seu corpo. A sensação física pode ser liberada, porque à medida em que você vai conscientizando a emoção, você vai dissolvendo e trazendo um sentimento amoroso para o seu próprio corpo físico. Entendeu? A dinâmica que é interessante. Carminha, oi Carminha! Saudade de um momento numa fazenda quando criança. 9 anos, me faz bem essa lembrança. Não me desapeguei. Então, quando a gente se liga a um lugar do passado, onde a gente fica aprisionada numa imagem, esse saudosismo pode trazer coisas boas para nós, mas pode trazer um sentimento de carência, quando depois você perde isso e a vida muda. Eu não sei se foi o teu caso, mas muitas vezes a vida da gente muda de repente e aquela coisa gostosa deixa de existir. O que nós precisamos fazer? Precisamos usar a forma cognitiva e dizer: que bom que eu tive isso. Que bom que eu tive uma infância amorosa. Que bom que eu tive uma família presente. Que bom que eu pude brincar com isso. Quantas crianças não tiveram, né? Mas tem que saber se houve algo depois que pode ter melado essa imagem de alguma forma. Ter machucado essa criança. Para que ela fique sempre querendo voltar para esse lugar do passado. Entendeu? E aí, quando eu caso e quando eu me relaciono, essa pessoa não me dá aquilo que eu quero, que eu vivi, que é uma proteção, que é um sentimento gostoso, eu posso cobrar dessa pessoa. Então, tem que ver o que essa criança criou na cabecinha dela, tá? Algum mais pergunta? Minha avó se ajoelhou na igreja na véspera da morte dela e minha mãe falou que ela não podia ajoelhar, que não deixasse, mas ela não me obedeceu. Você era uma criança, quantos anos você tinha? Ela era grande, ela pode fazer o que ela quiser. E a mãe também, para ela, a filha é uma criança, a sua mãe, né? Então, assim, a avó é adulta. E ela morreu porque chegou a hora dela. Não foi porque ela ajoelhou na igreja. Então, fica uma coisa quase que religiosa, como uma culpa do pecado, sabe? Ainda tem o peso da igreja, da religião, né? Então, assim, ela não me obedeceu. Imagina! Ninguém morre na véspera, não. Porque tem tanta gente morrendo agora por causa da pandemia do Covid. Gente, a morte é porque é a hora dela. Ela vai morrer de Covid ou vai morrer de outra coisa. Então, pode ser que a Covid seja mais fácil. Entendeu? 16 anos, ainda é muito jovem, né? Então, a coluna, você grava na coluna as memórias passadas. E as memórias passadas, elas estão arquivadas na nossa coluna também. Então, na nossa coluna tem muitos arquivos. Então, não só os que você viveu, como aqueles ancestrais. Então, tem que ver qual é a emoção da coluna, né? Em que ponto da coluna está, qual é a vértebra. E aí você pode fazer uma bela cinesiologia, né? Os antepassados presos na coluna, é isso aí. Você sente mesmo. E quanto mais você carregar por eles, mais a coluna vai ficar torta, né? Você é fantástica, parece conhecer tudo. Ai, Carminha. Não, isso é só vivência, né? É vivência, estudo.
Toda hora eu estou estudando, toda hora eu estou aprendendo, estou lendo e estou meditando. Quando você medita, você se abre para esse universo. O universo tem tudo. É uma enciclopédia, né? Porque o universo tem as histórias de vocês, que eu aprendo muito com a história do outro. É uma bênção esse trabalho, porque eu posso aprender nas situações vivenciadas, né, com o outro. E de forma cognitiva, eu vou observando e a gente vai transformando isso. Então, a gente vai aprendendo a lidar com a vida e com as coisas que acontecem. Em vez de você bater de frente, você diz, calma, dá um passo para trás, respira fundo e observa. Por que isso está me impactando? Quem é que está olhando para isso? É a criança, é a adolescente ou é a adulta? Como isso chega até mim? Onde isso eu sinto no meu corpo? Isso é que você tem que aprender a fazer diariamente. Entendeu? Isso é fantástico. Emoção de desamparo quando meu pai brigava com a minha mãe e nos colocava na rua. Hoje ele é doente em uma casa de repouso, custeado pelas mesmas filhas que ele desamparou. Sinto compaixão. Sim. Vocês não vão deixar de fazer isso. Mas o que você tem que olhar não é para a dor do seu pai ou para a raiva do seu pai. Você tem que olhar para 2 passos atrás, sabe? Olhar para o sistema dele. Por que ele fazia isso? Quem fazia isso com ele? Quem foi excluído? Quem foi maltratado? Né? Quem brigava lá atrás? Quem ficou faltando para ele? De quem ele estava cobrando? Aqui, ó. Então, quando a gente coloca a constelação, nós temos a possibilidade... Eu vou ter que encerrar, gente, senão eu vou me cortar, eu vou perder. A gente tem que ter a possibilidade de ver as coisas que aconteceram lá atrás e resolver lá atrás. Mas olha, vai ficar no Instagram e lá no YouTube, vocês vão lá, se inscrevam e façam suas perguntas a respeito de que vocês têm dúvidas, que eu vou respondendo a vocês com maior prazer e maior carinho, tá? E quinta-feira estou de novo com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Foi um prazer estar aqui com vocês.